Paz, galera! Bem-vindos ao bate-papo de número 2. E hoje estamos aqui para se aprofundar mais sobre o livro Por Trás das Cortinas da Religiosidade. Mas antes de a gente entrar no assunto, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal e ficar por dentro aí dos conteúdos que a gente vai estar postando aí nas próximas semanas, amém? Vamos começar o bate-papo hoje com a minha irmã, Tati, E aí? e meu amigo Pedro Silva. A Tati foi convidada hoje aqui para estar conversando sobre o primeiro capítulo do livro, que é Recosturando o Véu. Então, Tati, inicia aí se apresentando um pouco, contando um pouco da tua história, para o pessoal aí te conhecer um pouquinho mais. Tudo bem, Mica? Tudo certo. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou a Tati, né? Muitos já me conhecem. E eu sou natural da cidade de Bagé, vim para Três Coroas para morar no ano de 2014. Eu já tenho 2 anos antes eu vim a Três Coroas só para passear, né? Sim. Conhecer a cidade. A minha filha mais velha já residia no município. E foi quando eu visitei alguns lugares de culto e comecei a conhecer um pouco do pessoal, que eu conheci o Pedro, a Dana, mas não fiz amizade com eles no momento, né? Sim. Aí 2 anos depois eu vim para residir e em novembro daquele ano, 2014, daí eu comecei a frequentar os cultos nos primeiros lugares que eles Começaram a andar juntos, né? congregavam. Aí a gente fez uma amizade, se conheceu. E quanto tempo de amizade vocês dois? Desde 2014, 2014. né? Já vai pra... É tempo, né, Dana? 11 anos. Bastante tempinho já. A Tati é a amiga da família do Pedro há 11 anos. É tempo de amizade, né? A gente se conhece faz uns 5 anos desde o início do ministério, basicamente isso, né? Isso, mais ou menos isso. Amém. E a Tati, ela vivenciou, toda essa história junto com o Pedro e com a Dana, com a família deles, assim, boa parte dessa história, pelo menos, né? Por trás das cortinas desse sistema religioso, acompanhando de perto, né, tudo que acontecia. Sim. E, Pedro, eu acho que a gente pode iniciar contigo explicando um pouco desse primeiro capítulo pra gente. Recosturando o véu. O que quer dizer recosturando o véu? Como assim? O que fizeram? Bom, Mica, a palavra recosturando, né, veio na minha mente depois de analisar e pensar, e esse deu início a esse livro, é o primeiro Sim. capítulo, de analisar a forma que a gente saiu, né, desse sistema e o que aconteceu, né. Então todos nós sabemos que Cristo, quando ele morreu, a Bíblia é muito clara quando ela diz que o véu se rasgou, né, de alto a baixo. E ali Cristo nos dá acesso ao Pai, nos dá acesso direto a Deus. Até ali imperava o sacerdócio, né? Sim. Né? Nós sabemos que, então, para o povo ter um contato com Deus, era necessário ter um intermediador, né? Que era o sumo sacerdote. Então, quando Cristo vem e ele se torna o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, né? Que é o capítulo o versículo que a gente introduz esse capítulo, né, do livro, que é 1 Timóteo 2:5, e ali fala que nós só temos um mediador, né, Sim. que é Cristo. Então, a ideia é passar para as pessoas a respeito de que homens hoje, eles querem recosturar o véu que Jesus rasgou na cruz. O que é recosturar o véu? É querer dominar sobre a vida das pessoas, né? Ter esse lugar de ser um intermediário entre Deus e os homens, né? Então, roubar, na verdade, o lugar de Cristo, e o que realmente a gente passou, né, nesse sistema foi isso, de observar muito essa questão, né? De um homem se colocar como um semideus, como o próprio Deus sobre as pessoas, e querer usurpar o lugar que nós devemos dar somente a Cristo, né? Então a gente passou muito isso, e eu me lembro que teve um episódio que eu
questionei uma amiga nossa que ainda vive nesse Sim. sistema, né? E eles estavam passando alguns problemas, procurar nós, a gente ajudou. E aí eu disse para ela assim, o teu problema é que tu não te relaciona com Deus, tu te relaciona com o teu pastor, né? E o teu pastor é o teu Deus. E a pessoa não me questionou em nada, Sim. ou seja, ela concordou com a minha Conhecimento. palavra. E isso é muito triste porque muitas pessoas estão vivendo isso hoje. Então, esses homens, eles foram lá, pegaram uma agulha, uma máquina que seja, recosturaram um véu e estão dizendo para as pessoas, vocês só têm acesso até aqui, que era o que acontecia, né? Sim. Antigamente, vocês só têm acesso até aqui, daqui para lá, eu tenho que falar com Deus e eu vou dar a direção do que você tem que fazer. E nisso também surgiu a questão muito usada hoje do pai espiritual, né? Ou seja, eu sou o teu guia, tu tem que me obedecer cegamente, porque eu vou te dar a diretriz do que tu tem que fazer na tua vida. Então, esse capítulo fala muito a respeito disso, né? Dessa imposição, desse abuso que esses falsos pastores, falsos líderes colocam sobre as pessoas. Porque tu vai criando uma devoção em favor ao homem, né? Exatamente. Tu aprende a se É, relacionar com o homem. Relacionar com o homem não primeiro. com Eu Deus. tenho que agradar primeiro a liderança. E veja bem, né? Nós não estamos falando de não ter respeito por Com uma certeza. autoridade, de não valorizar uma pessoa que zela pela tua alma. Isso é Não diferente. honrar. Não honrar a pessoa, isso é diferente, né? Nós estamos falando de pessoas que abusam, que realmente querem se tornar o Deus da vida de outra pessoa, né? Com certeza. E pra ti, Tati, sim, quanto tempo de convertido tu tem? Eu me batizei no dia 5 de abril de 2007. 2007. Ainda lá na minha cidade, né? Pergunta pra ela quem faz aniversário nesse dia. Quem faz aniversário nesse dia? Ai, meu pastor. Não, olha, cara. Já tava Eu achei que ele ia perguntar pra mim fazer o cálculo. Eu já tava tentando imaginar quanto é que daria esse cálculo. Daí não ia dar muito certo. no dia 5 de abril eu me batizei lá Sim. na cidade de Bagé e hoje ele vem ser o meu pastor, né? E é aniversário dele essa data. Olha aí. E tu vivenciou dentro desse sistema, e como é que foi a tua experiência dentro desse sistema, assim, conta um pouquinho do teu Olha, processo. Tu saiu mais ou menos na época que eles saíram também? foi bom tu perguntar isso aí, sobre essa data, né, de eu ter saído. O Pedro e a Dana saíram desse sistema 3 anos antes de mim, né? Sim. Foram 3 anos que eles saíram antes. Mas a gente sempre, mesmo eles se mantendo congregando em outro lugar, né? E eu continuei, mas a gente sempre manteve a nossa amizade, Sim. né? Eu digo que foi bom tu fazer essa pergunta porque que fique bem claro, porque na época e até hoje às vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem o Pedro tanto fez que tirou a Tati do lugar. Não, Sim. ninguém te tira do lugar nenhum. É que a gente pensa mais ou menos da mesma forma, né? E eu já também enxergava coisas erradas, mas eu ficava também com alguns questionamentos como o próprio Pedro teve no começo, né? Para onde nós vamos? Sim. Né? Mas que não estava certo o que a gente estava vivendo. É que tu não consegue enxergar além daquilo ali, né? Tu não consegue enxergar Parece que depois da fronteira não existe um vazio, não tem nada mais, né? Só que aí eles já estavam fora dali, a gente continuava a amizade, eu frequentava a casa deles, não com tanta assiduidade como antes, né? Mas não foi o Pedro, não foi a Dana que me tirou desse lugar. Quem me tirou desse lugar foi as próprias pessoas que viviam naquele lugar. Sim. Né? Eu discordando com algumas coisas, mas ainda eu estava naquela de trabalhar para o ambiente, de trabalhar para o ministério, né? Então, eu achando que trabalhando eu ia conseguir curar algumas pessoas, ajudar algumas pessoas. Mas eu estava me afundando junto. Né? Porque não tem... Até que eu consegui entender que eu sozinha não ia fazer um. Porque a gente conversou um pouco no último episódio, né? A respeito disso, de focar tanto no trabalho, nas coisas mais supérfluas, assim, né? No exterior, sim, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar que eu tô fazendo alguma coisa, eu preciso chegar aqui na igreja, né? E me vestir, né? Conforme, de acordo com o padrão que pedem.
mas sem me importar se eu tô de fato tendo uma mudança de vida. Exatamente. E basicamente isso foi a tua vivência nesse período, né? Sim, eu trabalhei ali, o Pedro pode, né, confirmar isso, porque eu trabalhava com muito amor pelo que eu Sim. fazia, né? Todas as áreas que eu pegava para dirigir, para estar na frente, eu fazia com muito empenho, né? E não me arrependo, Sim. porque eu fazia pelo amor à obra, pelo amor pelo evangelho. Só que de uma maneira equivocada, né? Equivocada. Até que, só que eu estava fazendo para o homem, né? Não com essa intenção, mas era como um sepulcro caiado. A minha vida em si estava totalmente destruída, né? Eu subia nos altares e louvava, e irmã Tati é uma bênção, irmã Tati é abençoada, e fazia, porque eu sou muito barulhenta mesmo, né? Fazia barulho, fazia movimento, e continuo sendo hoje, até hoje, que essa é a minha identidade, eu não posso mudar, né? Mas quando eu voltava para minha casa, os meus problemas, eles não eram curados, eles não eram tratados, ninguém se preocupou de ouvir o meu coração. E tinha elas de não poder confessar também por medo da crítica. Exatamente. Né? Foi o que o Pedro falou, o Pedro falaram no último episódio. Fica quieta, Sim. guarda os teus probleminhas, tem que se preocupar com esse povo, né? Então, os meus problemas só aumentavam. A minha dificuldade com a minha família, cada vez tinha mais dificuldade. Cada vez aumentava mais. Eu tive problema com a minha filha mais nova, período de vícios com álcool, com droga. Sim. Mas eu não podia expor isso para a igreja. Isso era muito... Era um escândalo, né? Como é que vai a irmã Tati, né? A dirigente do coral, a dirigente do... Não. Como que ela vai expor que a filha está envolvida com esse problema? Sim. E foi aí que eu deu isso daquele start, né? Foi quando eu fui pedir socorro, porque se tu tá dentro de um ministério, que tu não pode pedir ajuda para que a tua casa seja curada, seja tratada, aonde que tu vai pedir ajuda? E foi o que eu fiz, e eu fui, colocado numa mordaça, que não era para mim falar, que eu tinha que estar trabalhando mais. Sendo que... Servindo mais. Aí aconteceu... Alguma coisa estava de errado contigo, né? Era eu, entendeu? Né? Sendo que tudo que eu fazia com graça, com louvor. E tudo se definiu num final de semana que eu passei todo sábado dentro da igreja, desde a parte da manhã, né? Trabalhando, que nós estávamos vendendo galetos para fazer uniformes para a área que eu liderava. E passei o dia todo ali, todo sábado, e eu com esse problema em casa. Sabe que tu tá trabalhando ali para um reino, pro reino não, né? Para uma obra, e tu tá com a cabeça em casa com teus problemas, né? É tua filha. Sim. E todo aquele problema, ela já tinha se envolvido com um homem também, bem mais velho que ela, que também era do mesmo problema, né? Que vivia com isso. E eu estava envolvida ali. Aí no final da noite, no final do dia, eu fui embora para casa e à noite tinha culto, eu não fui. Eu digo, não, vou ficar em casa hoje. Eu vou, né? Não fui. Passei o dia todo lá, né? Eu digo, hoje eu vou ficar com meus filhos, vou tentar, né? Dar uma melhorada no ambiente. Aí no outro dia, eu digo, hoje eu vou culto da família. Quero ouvir a palavra. E aí eu ouvi o nosso líder da época ali, né, da congregação, subir no altar e descendo além todo mundo que não ia no culto. Nunca ninguém perguntou por que eu não fui no culto. E daí ali eu já comecei a me vestir mal. Eu disse, não, parei, tem coisa errada aqui. Como é que foi, Tati, a frase que ele usou? Tu não veio no culto para ficar com a tua família? Não veio no culto para ficar com a tua família? Depois você queixa. Que vai entrar na tua casa, que vai fazer... Você já passava a semana toda dentro da igreja. Exatamente. Trabalhando em prol. Tem todo esse agravante, né? Então, não se queixa depois. Já fizeram. E essa é uma das questões, assim, do sistema religioso. Sim.
Tu entende? Se então, na época, a liderança da Tati observou que, de fato, ela teria errado, né? Que é um absurdo colocar na pessoa um erro desse de ficar em casa com a família e não ir no culto, que seria um erro. Mas se de fato, então, no entendimento dessa igreja, da disciplina deles, isso fosse um erro, por que ele não chamou a irmã e conversou com ela? Exato. Então, aí que vem a questão que eles dizem assim, ah, os outros tiraram. Não, foi eles mesmo, né? Pelas atitudes, porque se o problema dele era com a Tati, para que ele pegar, subir num altar para ministrar uma palavra e dar indireta. Só que esse é um problema do sistema religioso, porque com o microfone na mão e protegido pelas pessoas ali que são os capachos deles, eles são muito homens para ofender, para falar, para criticar. O problema é que eles não sentam com a pessoa e olham no olho da pessoa e falam o que tem que ser falado. E nem sentam para escutar o que as pessoas têm para dizer. Então, eu creio, a Tati pode, né, só abrir esse parênteses aqui para lembrar disso, mas a Tati pode continuar, que esse foi provavelmente um dos fatos que fizeram com que ela tomasse a decisão, né, de sair. De sair desse ambiente, né? Nesse culto, no caso, foi o culto no domingo, porque eu não fui no sábado, seria um culto de jovens. Eu trabalhei, voltando, né, eu trabalhei todo sábado dentro da igreja, né, vendendo os galetes e coisas, e à noite era culto de jovens. E no culto do outro dia do domingo, que era o culto da família, que então eu escutei tudo isso. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Na segunda, eu estava lá de novo, que era um culto das irmãs, e aí no final da oração, a gente foi cada um pedindo oração por alguém, e eu pedi oração pelos jovens, né? Só que o que eu estava pedindo? Estava pedindo oração pelos jovens, incluindo os jovens que estavam ali, mas também os jovens que estavam na rua, porque além da minha filha, tinha a filha de uma outra irmã que estava ali comigo também, que também estava passando essas, né, por essas fases difíceis aí. E ela estava ali também, a mãe dela. Então eu queria pedir oração pelos jovens, mas sendo que os nossos jovens da igreja já estão ali dentro da igreja. Sim. E daí, na época ali, o que liderava o grupo dos jovens falou: não vem no culto dos jovens ajudar e querem pedir oração. Aí foi, para mim, bastou. Ali encerrou. Dia 6 de junho de... já nem lembro mais que ano foi aquilo. 2020. 2020. Foi o último dia. E daí a senhora voltou, nesse período a senhora voltou para sua cidade natal? Não. Não, continuou aqui? Daí eu fiquei em Três Coroas, só que eu saí dali, quando fecharam, foi tão impactante aquilo ali que eu vivi, que naquele momento ali, todo mundo fechou os olhos para orar e eu não consegui orar. Eu não consegui orar porque aquilo ferveu dentro de mim, assim, porque só eu sei o que eu estava vendo na minha casa. E eu vi teu irmão dizer isso assim, não veio ajudar no culto dos jovens aí, depois pede oração. Nossa, aquilo ferveu dentro de mim. Ferveu e aí foi o tempo que tinha que ser. Aí, terminaram aquela oração, eu soltei a mão deles ali, aí tinha uma irmã comigo, que hoje ela não reside mais em Três Coroas, foi embora para outra cidade. E eu só olhei para ela e disse assim, terminou. Nunca mais boto meu pé aqui. E aí eu saí, ela saiu atrás de mim, ela disse, não, calma, nós vamos conversar. Eu vou te levar em casa. Vamos então. Daí eu só saí, entrei no carro dela, ela me levou em casa. Quando eu entrei em casa, fiquei tirando meu casaco e acabou. Ela disse, não, mas tu vai sair da igreja. Não, eu vou sair da igreja. Eu não vou abandonar Cristo. Eu não vou abandonar Cristo. Eu vou começar a partir de hoje, eu vou fazer 7 dias de oração. E Deus vai me responder um lugar para mim ficar. A partir de hoje. Mas lá eu sei que não é mais meu lugar. Acabou. Não põe mais meus pés. Nunca mais botei meus pés lá, né? Dia 6 de junho foi. E ninguém te procurou também depois disso? Não, depois, uma semana depois. Uma semana. Deixaram, eu acho que esfriar, né? Pra ver se ia passar. Porque eles viram que pisaram na bola. Sim. Né? Mas não foi preciso também. Porque, assim, ó, quando eu disse pra ela ali, ó, a partir de hoje, 7 dias eu vou orar. E Deus vai me responder. Direcionar. Vai me direcionar. Passou aquele dia ali, aí eu fui dormir, passou a minha ira. No outro dia de manhã, Deus já estava preparando já um ambiente melhor para mim, né? Eu levantei, fui fazer minhas coisas em casa, aí eu sentei e fui tomar um café. Tô sentada ali, na mesa eu pego meu telefone, tinha há muitos dias, eu acho que talvez quase um mês, eu não via nem o Pedro nem a Dani.
Então, para que fique bem claro, para que as Sim. pessoas não criem Sim. situações, né? Para ver que realmente Deus estava já preparando algo. Eu pego meu telefone, na hora que eu sentei para tomar café, peguei meu telefone, abri meu WhatsApp, tinha um áudio da Dana no meu telefone. Eu digo, ó, 8 minutos, eu digo para ela até hoje, né? 8 minutos de áudio. É quase o tempo do nosso bate-papo aqui, né? Imagina, né? Eu pensei, meu Deus, 8 minutos deve ter acontecido né? E não tinha o vezes 2 ainda na época, né? Tinha que Não escutar os 8 minutos inteiros ainda. Tinha que escutar, né? E daí ali eu fiquei tomando meu café e ela começou a conversar comigo no WhatsApp, ela dizendo, Tati, eu não sei porquê, mas eu senti no meu coração ter mandado esse áudio. E Deus falou comigo essa noite que eu precisava te dizer algumas coisas. E começou a falar do amor de Cristo, que Deus me amava e que Ele esperava de mim um norte, que Ele esperava de mim uma direção, que era eu que Ele tinha chamado. E que, nossa, amiga. E ali eu comecei a chorar, porque só eu e Deus sabia o que eu estava vivendo. E eu escutei aqueles 8 minutos ali. Daí fechei o WhatsApp, só respondi pra ela assim, tu não sabe, mas eu sei. Dá. E aí ela me fez um convite, eu quero te convidar, se tu puder, claro. Esse final de semana tem um encontro de mulheres, assim, tal lugar, vai ser em Parobé, tu vem. Eu digo, eu vou ir. E aí eu comecei a ir em outros lugares, aí eu fui nesse final de semana com ela, depois eu fui no outro, mas não falei nada pra ela que eu não estava mais no desejo. Entendeu? Não falei nada. Até então eles não sabiam de nada. Não, só achou que eu tava visitando, né? E daí, depois daquele final de semana aí, sim, aí eu comentei com eles, aconteceu um fato, isso. Daí, nenhuma vez eles disseram assim, vem pra cá. Não, Sim. nenhuma vez eles falaram. Só que aí eu digo, tá, eu vou visitar vocês lá, vou ver o que tu vai fazer agora, eu não sei ainda. Tá na mão de Deus. Eu só sei que voltar pra onde eu tava, com certeza não. E ali eu fiquei 30 dias visitando alguns outros lugares, outros irmãos que já tinham saído daquele lugar também ficaram sabendo se eu não estava mais. Aí me mandaram mensagem: posso te visitar? Pode. Vieram na minha casa, uma irmã veio lá. Vim te visitar, quero saber que saiu do ministério, aquela coisa toda. Mas e o que tu vai fazer? Não sei. Tô esperando. Tô esperando. Né? Tô esperando. E ali eu levei os 30 dias visitando, orando, chorando aos pés do altar. E daí eu decidi, quando estava chegando perto dos 30 dias, digo, bom, agora eu entendi, eu preciso achar um lugar para congregar. Sim. Daí, nesse meio tempo, desses 30 dias aí, algumas situações se agravaram com a minha filha, né? E na época eu estava trabalhando manual em casa, fazendo cabelo, coisa, naquela época passou da pandemia, né? E daí um dia o Pedro chegou para mim e disse, Tati, se tu quiser fazer uns cultos de lar aqui na tua casa, oração, né? Porque se eu estava sem congregar em lugar nenhum, eu tipo, olha, eu acho que seria bom fazer um culto com a minha família. Eu precisava levantar minha família de onde ela estava. E daí eu disse, eu quero fazer um culto aqui em casa, só eu e a minha família, né? E os irmãos que trouxeram. E foi o que a gente fez. Daí a gente preparou tudo, né, para fazer, e olha só que nesse dia a minha filha tinha ido para casa desse tal namorado e ela usou muita droga. E nesse dia ele foi bem difícil para mim, porque eu não conseguia contato com ela o dia inteiro. O dia inteiro ela Não sabia o que estava não acontecendo. sabia o que estava acontecendo. No final da tarde ela mandou mensagem. Me ligou, daí ela disse, mãe, eu tô muito mal, eu usei droga, ela confessou do que tinha acontecido, e eu dormi o dia todo, eu não sei, não consigo estar em pé. Daí eu falei com o suposto, né, namorado dela, olha, tu tem até aceita a taxa pra me trazer ela, porque tu levou ela daqui, tu vai trazer ela de volta. E, mas eu não posso dirigir, tô ruim, não sei o que, então tu pega, né, chama um Uber, coloca ela no Uber, dá o dinheiro do Uber na mão dela, mas que ela esteja aqui às 6 da tarde. Daí as mães vêm me buscar, não vou, saiu daqui, tu vai voltar. E daí desliguei o telefone e fiquei desesperada de o que eu vou fazer. Mandei uma mensagem pro Pedro. Daí eu mandei um áudio pra ele, Pedro, aconteceu isso. Ele disse, Tati, eu tô no mercado,
Agora, assim que eu cheguei em casa, você responde. Daí passou uns minutinhos, ele me respondeu, ele disse, não, tu fez certo, isso que fez. Se até às 6 horas ela não chegar, tu nos avisa, a gente vai achar ela, vamos sair procurar. Daí ela veio, mas ela chegou. Chegou bem grogue, assim, ela deitou, foi deitar. E eu disse, não, eu ia fazer o culto, eu vou fazer o culto. E daí os irmãos chegaram, a gente começou a louvar, adorar. E a gente fez no final do culto, eles fizeram, né, uma mesa pra gente ceiar, eu e meus filhos. E ali eu senti de abrir meu coração para eles. Aí, a princípio, ela tava totalmente trocada, Sim. né? E uma irmã pediu, a princípio ia fazer só os que estavam ali mesmo, meus outros filhos e o meu genro. Daí uma irmã me sugeriu que eu trouxesse ela de lá, que ela estava deitada, né? E colocasse ela junto ali na mesa, para ela estar presente, mesmo que ela não soubesse o que estava acontecendo. E daí foi o que eu fiz. Daí foi feita a ceia, né? Os irmãos deram a ceia para nós. E aí, antes deles fazerem a oração, eu pedi para falar. E eu abri meu coração para meus filhos naquele momento. Eu pedi perdão para eles. Um por um. Para o meu genro, para minhas filhas, meu filho. Eles choraram bastante, eu chorei muito também. Aquele dia ali, aquela noite ali, eu senti que algo se quebrou no nosso meio. Sabe? Eu senti Sim. algo muito forte de Deus ali. E desde então, se eu te disser assim, ó, foi fácil, não foi. Mas desde então eu comecei a viver para um reino realmente. Eu comecei a ter mais intimidade com Cristo, mais intimidade com Deus, e eu consegui passar isso para minha família, né? Coisa que antes a senhora não tinha, não. Antes eles não tinham, eles nem tinham a mãe deles em casa. Hoje a gente conversa, almoços de final de semana em família, e eu vejo os meus filhos falarem, né, a minha mudança com eles, a nossa mudança de rotina, porque não podia ir para uma pizzaria, não podia ir no... Porque a mãe deles nunca estava. Mãe, nós vamos sair, fomos final de semana, uma lancheria. Ah, eu não posso ir em culto. Ah, eu não posso, hoje tenho que apresentar o coral, hoje eu tenho que fazer não sei o que. Eu nunca podia estar com eles em lugar nenhum. E hoje a gente flui naturalmente, sabe? As coisas fluem naturalmente. E eles estão sempre junto comigo, eu não tenho mais aquele compromisso de... não que eu deixei de adorar a Deus, né? Sim. Porque para mim, os dias mais especiais para mim é estar dentro da casa do Pai. Mas hoje é uma coisa mais leve, sabe? É com outra mentalidade, isso aí, né? Hoje é uma coisa mais leve. Eles já estiveram lá também nos visitando. E é bem diferente. Então, hoje eu consigo ter esse acesso com Deus que eu não tinha, e eu consegui mostrar isso para eles. Mostrar isso para eles. Sim. Né? É muito, muito gratificante. Mas é legal isso que tu falou da forma que eles te enxergam hoje, né? De uma maneira totalmente diferente, assim, né? Que foi o que o Pedro e a Dana falaram no último episódio, né? De como que a família deles, até a tua sobrinha, acho que comentou contigo, né? Que o que eles queriam era a presença deles ali, né? Tá junto, né? Sim. É de estar junto, né? Mas isso transformou totalmente a minha vida também, né? Até voltando sobre quando eu saí Sim. dali, né? Isso foi o começo da minha entrada pro reino. Sim. Mas na minha saída daquele ministério ali, isso também gerou algumas coisas, né? Uma semana depois, o pastor do local mandou mensagem, perguntando por que eu não estava indo mais nos cultos, né? Mas por que eu não ia mais nos cultos? Daí eu expliquei para ele a situação, mas em nenhum momento ele me perguntou como é que a minha casa estava, como é que meu coração estava, né? E eu falei para ele por que eu estava saindo. E daí eles só queriam que tu funcionasse, exatamente. Voltasse pro sistema. Volta pro sistema e funciona. Não interessa o que aconteceu. Não interessa. Né? Nenhum momento, mas tua filha agora tá bem, tá com... Não, nenhum momento você perguntar isso. Então eu senti que não tinha necessidade mais. E tem mais um detalhe, né? Para ver que é uma coisa distorcida. Eu tinha agendas que eu tinha daquele ministério que eu ia pregar. E estavam agendados para depois dessa data que eu saí. Aí chegou na data, a irmã que dirigia a congregação
me mandou mensagem e disse assim, olha, irmã, para confirmar, né, se eu ia ir, eu digo, eu irei com o maior prazer. Só que eu não sei se tu tá ciente que eu não congrego Faço mais mais parte. desse inferno, faço mais parte do do seu seu lugar. Então, tu vê com teus dirigentes se realmente vocês querem que eu vá. Se não tiver problema pra vocês, pra mim não vai ter. Ela, não, mas é uma Tati capaz, eu quero muito que tu venha. Eu digo, não, amém, amém por isso. E eu irei que não é prazer. Sim. Mas eu não quero prejudicar vocês. Então eu quero que tu primeiro tome parte, né, para os teus dirigentes sobre isso. Daí ela falou, não, então tá, eu vou comunicar ele, mas eu tenho certeza que. Mas para surpresa dela, não minha, né? Quando ela Sim. me retornou 2 dias depois no telefone, ela disse, ah, Tati, eu quero te pedir perdão. Mas não vai dar Infelizmente, mais. mas não, eles não aceitaram que tu vem. Eu digo, mano, isso não é uma surpresa para mim, eu Sim. sabia que Já seria, por isso que eu esperava. insisti que ela, né, É. falasse. E ela disse, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu também acho. Porque, afinal de contas, a gente tem que pregar o que a Bíblia diz, né? E não... Exato. E nesse episódio tu vê muito claro como um sistema funciona, porque essa pessoa é amiga da Tati, Sim. né? Entendia que a Tati poderia, sem problema nenhum, ministrar na igreja que ela e o marido dela estavam dirigindo, porém o sistema não permitia. Não permite. Então, mesmo que ela entendesse que era certo, que não teria problema da Tati, ela teve que, né, se submeter à autoridade Sim. de um homem que dominava e que comandava a vida dela, ou que comanda até hoje, infelizmente. Então, nisso a gente vê muito claro como o sistema ele trabalha para oprimir as pessoas, né? Então, tipo, hoje a senhora não faz mais parte desse ministério, então a senhora não é mais bem-vinda. Não, mas... O que a senhora fala não tem mais valor, porque só tem valor se a senhora estiver funcionando para o ministério. Muito triste. E isso é muito triste, né? E talvez você está escutando nós está passando por isso, né? Mas o que a gente quer falar aqui é que existe uma saída. Jesus, ele é o mediador. Jesus, ele... A Bíblia é muito clara quando ela diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, né? Então, muitas vezes a gente era escravo do mundo, das questões do mundo, e a gente sai dessa escravidão no mundo e entra para uma escravidão de um homem que se torna um ser superior sobre a nossa vida. E a gente tem que seguir, fazer tudo o que ele tem mandado. Então, sem poder questionar, né? Então, Sim. isso é abuso, é sobre isso que fala esse capítulo do livro, né? Que esses homens, infelizmente, né, recosturaram o véu e estão vivendo dessa forma. E desculpa eu interromper em relação a isso, tu falou dos abusos também, né? Algumas outras frases também durante o percurso, depois eu fui escutando, né? Pessoas que falavam depois que eu saí daquele lugar, até de uma irmã que caminhava junto comigo o tempo inteiro, a gente visitava pessoas, oravam nas casas das pessoas. Depois ela falou para uma outra lá que continuou junto comigo na caminhada. Eu já tinha observado que Deus já não era mais na vida dela. Então, quer dizer, tu saiu de um sistema, tu não vale mais. não tem mais Deus não é contigo mais. Tu não tem valor nenhum mais. Inclusive, né, Tati, nesse período de 3 anos que a senhora continuou lá, que eu e a Dana tinha saído, então qual que era o conselho deles? Uhum. Conselho não, orientação, diretriz. né? O mandamento deles, não visita o Pedro e a Dana. Porque, ou seja, tipo assim, saíram desse ministério, saíram desse ambiente, se tornaram leprosos. Eu ia falar isso. E a questão que eu sempre falo, assim, que nós precisamos analisar as coisas. Mesmo que eu e a Dana tivesse cometido pecado, que nós tivesse feito bagunça, que não foi o caso, mas que tivesse feito, a orientação não seria, e nós vamos falar nos outros episódios mais pra frente, que tem uns capítulos específicos sobre isso, mas a orientação de um líder, de um pastor, né, que ama as pessoas, que ama aquilo que ele faz, não seria, gente, vamos tentar ajudar o Pedro e a Dani, né? Então, nesse fato a gente vê muito claro, porque a Tati pode falar isso, que a orientação era para todos. Com certeza. Não é para visitar o Pedro e a Jordana, né? É para ir na casa deles, né? É para estar com eles, porque qual o motivo? Eles saíram do ministério, então eles não prestam mais. Mas sabe que isso foi uma... Isso é abuso, né? É abuso, com certeza. Uma vez eu lembro que fui tocar numa filial, não é filial, Congregação. congregação, assim,
E, e eu lembro de estar tocando assim, daí no final do culto, a pessoa que estava à frente daquela congregação disse assim, ó, se vocês ir visitar a igreja do fulano de tal, que é ali na esquina de baixo, vocês vão estar em disciplina. Porque fulano foi visitar e por isso que ele tá em disciplina aqui, não sei o quê. E eu fiquei tipo assim, como assim? Não pode visitar uma outra congregação, pode visitar um outro irmão. Sim. É como se, tipo assim, é só aquela congregação ali é certa, aquela congregação ali, só eles vão ser salvos. Só eles são irmãos em Cristo, E é por esse lado aí mesmo. Entende? Então não faz sentido, né? Não faz sentido. E assim, ó, é como disse o Pedro, então se fosse o problema deles estão mal, então vamos ajudar o nosso irmão. Eles estavam aqui junto conosco, Sim. Eles estavam produzindo junto conosco, né? Pelo contrário, nesse período que eles tiveram essa transição, que eles saíram desse lugar, no começo da saída deles ali, eu fui embora para minha cidade de novo. Eu voltei para Bagé. E eu fiquei uns 7 meses lá, mais ou menos. E depois eu retornei para Três Coroas. E eu não lembro se da primeira vinda eu já vim, muda se eu vim primeiro para passear e depois não, o segundo eu voltei. E aí sempre que eu vinha, mesmo que fosse para passear, eu ia lá na casa deles. E aí esses 7 meses a gente manteve contato pelo WhatsApp, coisa, mas eu não... Mas então a senhora era rebelde, não obedeceu? Não obedeceu. Pois é, acabei... O Facebook tá lembrando todos os dias, né? Volta e meia o Facebook bota lembranças lá do tempo. Sim. Olha quem veio eles visitar, era eu lá na casa deles. E numa na minha volta, né, eu cheguei na casa deles, eles já tinham saído de lá fazia tempo, e eu encontrei uma outra realidade. Quando eu lembro que o dia que eu saí daqui, que eu entrei naquele ônibus para ir para Bagé, eu saí chorando daqui, porque sempre tive um carinho muito grande com a família deles. Sim. E eles estavam saindo uma fase bem difícil ali, né? Que eles foram muito massacrados, muito apontados ali. Eu estava junto ali, acompanhei tudo. E eu fui embora. Mas a gente manteve contato, aquela coisa toda. Quando eu volto, eu venho visitar eles, cheguei cheio de alegria e coisa. Eu encontrei uma outra realidade, um outro semblante no rosto deles, né? E a Jordana era outra pessoa. Sim. Foi uma transformação assim, ó, bombástica. Eu lembro de eu estar sentada na sala deles e uma pessoa que não gostava de ler a Bíblia, ela sabe, ela mesmo disse, ela não lia a Bíblia, ela não tinha hábitos. Ela depositava todo isso, esse despertar da palavra no Pedro. Essa responsabilidade que era. Exatamente. O Pedro sempre teve essa chamada, ele sempre foi mestre na palavra. E ela então descansava nisso. Eu enxerguei uma outra Jordana, ela começou a falar e falava, citava versículos, e eu sentado no sofá olhando. O que tá acontecendo? Eu olhei para ela e ela falando, ela queria me contar o que estava vivendo, o reino que ela estava vivendo, e eu olhei para ela, eu olhei pro Pedro, e o Pedro deu uma risadinha de o que tu fez com tua mulher, cara? Uma lavagem cerebral. Sim. Ela estava vivendo um reino verdadeiramente. Ela estava tendo intimidade com a palavra. Então não é mais fácil tu curar o teu irmão, ajudar ele a se curar? Não é mais fácil tu juntar os pedaços dele e dizer, meu irmão, eu tô contigo? Do que tu apontar o dedo, tu separar. Nem que não seja mais fácil, né? É o que Jesus faria. É o que Jesus faria, né? É o que Jesus faz todo dia. Exatamente. O leproso que ficava do lado de fora da cidade não é mais esse tempo. Nós não vivemos mais esse tempo. Tá leproso pro lado de fora da cidade. Nós temos que juntar o nosso irmão. Aí entra uma outra questão que tem nesse capítulo também, que eu falo ali, que é o que a gente passou muito de ver as pessoas sendo excluídas da mesa da ceia, né? Por um suposto pecado. Sim. Né? Então parece que Jesus ele preparou a mesa, ele iniciou a mesa e fez a mesa da ceia para homens santos, né? Só que na realidade não existe homem santo aqui na Terra, né? O único que foi santo foi ele. Então, quando esses homens eles chegam para alguém, né, nesse abuso e querendo, aí que eu falei no início, né, eles tomam o lugar de Cristo, né? Eles dizem assim, vamos dar um exemplo aqui, Tati, tu não pode participar da ceia porque a senhora está em pecado. Automaticamente, quando eu aponto isso, eu estou dizendo assim, mas eu posso porque eu sou santo. E aí,
eu automaticamente já estou pecando porque eu estou mentindo, porque, né, nós somos pecadores. Então, isso se tornou comum e as pessoas obedecem isso cegamente e vivem nisso. Eu estou em pecado. E eu não estou aqui fazendo apologia do pecado. Nós, como cristãos, sabemos que temos Sim. que responder o amor de Cristo na nossa vida, né? E levar uma vida mais digna possível, com caráter e amor por Cristo, para dar essa resposta. Não é isso, porque alguém vai pegar aqui e vai dizer: mas então o irmão pode viver pecando, tá tudo bem. Não, não, não. Não é esse nesse o caminho, sentido. né? Agora eu não posso chegar aqui e dizer tu não pode participar da ceia porque vocês estão em pecado e eu sou santo, eu posso, né? E a Bíblia nos ensina e ela diz assim: examine se o homem é a si mesmo. Então a única pessoa no momento de cear que eu posso examinar é o Pedro. Se a Bíblia está dizendo examine se o homem a si mesmo, como uma autoridade, como um pastor, como alguém vai chegar e dizer assim: olha, tu não pode, tu não pode, tu pode, tu não pode. Se a Bíblia está mandando eu examinar a mim mesmo. Então são erros que acontecem e as pessoas que caminham nesses lugares, elas ficam cegas, porque durante muito tempo a gente ficou cego em relação a isso. E até achava legal: olha, o fulano não vai participar, está em pecado. O fulano. Então, assim, enquanto atrás das cortinas, esses homens estavam nadando no pecado, literalmente, porque nós passamos fatos de a liderança da igreja dizer assim: fulano, fulano, fulano não tocam na ceia. E aí nós sabemos de casos que surgiram depois de pastores traindo mulher, de pastores com membros da igreja saindo, casos de adultério, e esses pastores estavam lá tocando na ceia, servindo a ceia. E definindo quem podia. E definindo quem podia ou quem não podia. Então, é exatamente sobre isso, sabe? Na frente ali da igreja, na frente do palco, eles são santos, mas quando entram para trás das cortinas, estão nadando no pecado. E as pessoas estão vivendo cegamente isso, né? Sem questionar e sem parar para pensar. Porque eu digo, uma pessoa que pensa, ela se torna um perigo para o sistema religioso. E por isso que eu e a minha casa sempre fomos muito acusados, porque eu, graças a Deus, sempre fui um cara de questionar muitas coisas, de ler a Bíblia e procurar, e eu sempre questionei. Então, assim, quando tu começa a pensar, tu começa a ser colocado de lado porque tu está se tornando uma ameaça para o sistema, né? Então, a gente viveu muito isso, né? E quero dizer para quem está nos ouvindo, né? Tem como sair desse lugar, tem como viver a liberdade que Cristo nos chamou para viver. Foi para isso que Cristo nos chamou, né? Para nós vivermos livres dessa opressão, livres de um sistema, livres de regras que não existem mais, livres dessas coisas todas. E esse sistema de disciplina, né? Eu lembro que na real, eu nunca entendi direito como funcionava, porque digamos lá que a pessoa né, pecou. Sim. Daí o que eu faço com ela? Eu excluo ela da mesa, excluo ela da comunhão, né? Ninguém mais. Parece que, tipo assim, ninguém mais pode chegar perto daquela pessoa. Exponham ela. Expõe o pecado. Porque tem que ir lá em cima do altar, dizer, tá Sim. aqui, tá acontecendo e tal. Mas não há um tempo de ir lá e restaurar a vida dessa pessoa. Não há um tempo de ir lá e falar, confrontar o pecado. Não, tá errado, vou te ajudar nisso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos mudar a sua realidade. Exato. Mas é aquele confronto para expor e se vira. Como se isso fosse fazer a pessoa Como se isso fosse fazer a diferença para a pessoa Às vezes mudar. a pessoa nem sabe como mudar a situação dela, né? De repente, se tu chegar para essa pessoa e tu apontar para ela, né? Porque hoje nós vivemos num reino, o que a gente fala? Sobre ser curado. Hoje nós vivemos num reino e aonde a gente busca o quê? A cura. Não adianta tu viver em cima de um altar e dizer que tu prega uma barbaridade, tu é um baita pregador, um exímio conhecedor da palavra, mas tu vive uma vida pecaminosa, tu vive uma vida de mentira, tu vive uma vida totalmente contrária ao que a palavra diz. E essas pessoas, elas não vão mais querer expor, não vão mais querer expor a dificuldade, por quê? Porque vai ser exposta ao ridículo. Sim. Não vai ser ajudada. Então o que ela vai fazer? Eu vou esconder o meu pecado, não vou, porque a Bíblia fala, né?
cara, reparte com teus irmãos, expõe para que tu seja curado. Confessa. Só que daí como é que tu vai confessar no ambiente onde tu deveria ser curado, mas tu tá sendo exposto e ridicularizado, exatamente. Então a pessoa, ela, esse lance de disciplina, ela traz o efeito reverso na pessoa. Exato. Eu sei que eu vou ser punido, eu sei que eu vou ser exposto, então eu não vou confessar. Eu vou continuar vivendo escondido, né, Sim. pecando de forma escondida da mesma maneira. É que a religiosidade, ela ganha a pessoa pelo medo, né? E o que foi que Adão falou quando Adão pecou, quando Deus chamou Adão, o que foi que Adão falou para Deus? Eu tive medo e me escondi. E o medo faz a pessoa se esconder, não faz a pessoa expor aquilo que ela está sentindo. E é por isso que nós vemos tantos casos de pessoas que pecaram, um caso grave de adultério, nós acompanhamos vários, e vocês que estão escutando sabem disso. Eu não estou inventando aqui nenhuma história, né? De um pastor que traiu a esposa, que pecou, e aí, foi disciplinado, ficou 6 meses de disciplina, ficou 1 ano de disciplina, voltou a cuidar de uma igreja, pecou de novo no mesmo pecado. Por quê? Porque não teve correção, ele simplesmente foi arrancado do corpo, foi deixado ele de lado, foi ridicularizado, a família dele sofreu, os filhos sofreram, a esposa sofreu pela exposição, e eles deixaram lá. Depois ele voltou a pregar, voltou a ministrar, voltou para a comunhão da igreja, e voltou a cuidar de uma igreja, e voltou a pecar, e é um ciclo que não se encerra nunca. Repete o ciclo. Então, é sobre isso, é sobre essa questão de colocar medo nas pessoas e de esconder. A pessoa é ensinada a esconder aquilo que ela é. E eu falei, né, no primeiro episódio, eu sei muito bem que é isso, porque nós chegávamos brigados na igreja e nós escondíamos a nossa briga debaixo do tapete e estávamos em cima do altar sorrindo, como quem estivesse vivendo as mil maravilhas, mas só Deus sabe a nossa realidade que nós vivemos naqueles dias. Então, gente, é sobre isso, nos libertar dessas amarras, realmente enxergar que Cristo ele rasgou esse véu e não tem mais como ser recosturado, ainda que homens tentem, ainda que eles façam uma questão de dominar sobre a vida de pessoas, mas não tem mais. Cristo pagou o preço, né? Cristo pagou o preço necessário para nos dar liberdade. Ele pagou a minha dívida, ele pagou a tua dívida, ele pagou a dívida que nós não podíamos pagar, para que nós possamos ser livres. Então não se submeta a esse domínio humano. Cristo é o nosso Deus, ele é o nosso rei. Amém. É tudo sobre ele, né? Amém. Tudo sobre ele, tudo sobre que a palavra nos direciona. Se nós não pudermos ser livres em Cristo e curados verdadeiramente, não tem como tu continuar com a tua casa em pé. Não tem como tu manter um nível de verdade dentro da tua família, onde pessoas precisam ser curadas, pessoas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser tratadas, tratada na fonte e alcançado Cristo verdadeiramente para essas pessoas. Se não for assim, nós não temos como. Com certeza. Amém. Mais alguma consideração final a respeito desse Só capítulo? dizer para... Não, acho que falamos tudo. Falamos tudo, né? Quem quiser ver mais, Amém. compra um livro. Só falar para os nossos queridos ouvintes que o Mika vai estar disponibilizando ali o meu número do WhatsApp. Se você precisa de uma ajuda, quer tirar alguma dúvida a respeito disso, entra em contato comigo, nós vamos falar. Talvez você está com medo de sair desses ambientes, o que vai acontecer com a tua vida se você sair. Eu tenho até tinha esquecido de falar disso, Sim. né? Eu tenho no meu celular, até hoje eu guardei essa mensagem que eu recebi da minha liderança na época, dizendo assim: olha, se você sair, não se consertar e não se humilhar e me pedir perdão, a tua bênção está retida, que é uma frase que a gente usa, né, nesse capítulo. E, gente, eu mandei assim: olha, eu conheço um pouquinho da Bíblia, mas um pouco que eu conheço não permite que o Senhor faça isso comigo. Então, até mais e até logo. Então, talvez você está sendo pego pelo medo, né? Talvez alguém está dizendo: olha, se você sair daqui, você não vai mais ser abençoado, eu estou retendo a tua bênção. Mas quem é essa pessoa? Se Jesus Cristo decidiu nos abençoar, quem é o homem para impedir? Então, assim, isso não existe. Jesus Cristo é o único que pode mediar, né, entre nós e Deus. E ele, tenho certeza que deseja te abençoar.
e me abençoar. Então, se você precisar conversar, meu número vai estar aí. Também nós vamos estar colocando como você poderá estar adquirindo o livro. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Amém. Irmã Tati, mais alguma consideração? Eu Gente, quero encerrar. agradecer Amém. por esse momento aqui, esse tempo aqui junto com vocês aí, falando desse rei, desse livro aí, gente, tá muito interessante. Compre o livro que vale a pena. Eu Tá muito li em bom. 2 dias esse livro, assim, e tá instigante, tá bombando. Cuida da tua casa, cuida da tua família, vale a pena. Amém. Obrigado, bem. Amém. Obrigado, gente, por estar aí com a gente. Mais um episódio, se encerrando. Se você ficou até aqui, muito obrigado por nos escutar. A gente espera que você seja tocado e que a sua vida seja tocada através desse nosso bate-papo, através desse livro. Precisando de alguma ajuda, temos as nossas redes sociais. Vou deixar o contato do Pedro aqui embaixo também. E compartilhe com algum irmão se o que a gente conversou aqui faz sentido e você acha que pode alcançar outras vidas. Pega o link aqui embaixo, compartilha com alguém que você gostaria que escutasse esse nosso bate-papo aqui hoje, que com certeza você vai estar abençoando a vida aí de outra pessoa. Amém? Muito obrigado por estar até aqui e até mais. Tchau, gente. Valeu.